se a gente for colocar aqui, a gente tem o Fábio Novo, que tem uma estrutura, sim, toda uma estrutura de governo, inclusive, por trás dele. Ao contrário do doutor Silvio, quer queira, quer não, esse percentual aqui de votos é mérito dele. Mas tem estrutura. O Silvio tem estrutura de partido, tem um legado dele, é disso que eu estou falando. Tem um legado. Subiu um pouco aí a Teresina, tem quase 74% já dos votos apurados, das sessões totalizadas. Nós temos aí Silvio Mendes com 52,58% e temos 42,83% de Fábio Novo. Então, isso permanece 10% de diferença dos votos válidos. O recall do Silvio sempre foi um recall muito alto, né? E é aquela coisa, o doutor Pessoa foi provavelmente o maior cabo eleitoral do Silvio Mendes, né? Porque ele acentuou aquilo que funcionava, né? De uma forma deixando ruim, e às vezes também ele poderia também ser o cabo eleitoral negativo, porque ele piorou aquilo que já era ruim. Que o problema de transporte de Teresina não é de hoje. E ele piorou o sistema de transporte. Professor, aproveitando aqui, vamos colocar... Eu queria colocar uma situação, já que o senhor está fazendo essa análise, o candidato ruim é cabo eleitoral de alguém, ajuda determinado candidato. Nós tivemos um discurso de eleger um novo candidato. Só que antes, nós estamos ao vivo, já nós vamos ao vivo com a nossa reportagem. Quando tiver o Jonas avisa, eu interrompo, a gente vai ao vivo então. Falou-se assim, doutor Pessoa é um nome novo, é uma proposta nova, já temos aí muito tempo de PSDB, de gestões tucanas, então coloca-se o doutor Pessoa como essa novidade. Aí, nós temos agora Silvio Mendes se colocando como candidato a prefeito, que não é nenhuma novidade, já é um homem conhecido, um político conhecido, foi prefeito 2 vezes, deixou o segundo mandato com mais de 90% de aprovação. Então nós tínhamos um nome já testado no executivo e Fábio Novo se apresentando como novo. Aí eu pergunto, com o desempenho do doutor Pessoa, tendo sido novo da eleição anterior, pode ter atrapalhado Fábio Novo? As pessoas podem ter pensado, a maioria delas, dizer, não, olha, arriscar de novo num candidato, digamos, que não tem experiência administrativa pode ser perigoso? O doutor Pessoa, ele foi... Cabo eleitoral de Silvio Mendes? Ambíguo nesse caso. Porque, vou dar um exemplo, nós fizemos pesquisas qualitativas, acho que umas 4 mais ou menos, em que as pessoas ensejavam um nome jovem, um nome novo, com um perfil parecido com o do governador Rafael Fonteles. Isso era geral. Na qualitativa, inclusive, o nome do governador era citado, parecido com o governador Rafael Fonteles. Sempre. Isso foi um padrão identificado em várias qualitativas, né? Aí a análise que a gente fazia, que a gente fez, que essa ideia da condição etária do doutor Pessoa aproximava a condição do Silvio também, né? Então isso poderia prejudicar o Silvio Mendes nesse sentido. Não, você já foi testado, mas a gente quer alguém que tenha ideias novas, alguém que seja voltado para a inovação. Bem, isso é o que aparecia nas qualitativas, e não foram em poucas, né? Já o outro lado também contribui favoravelmente para o Silvio, que o que você tem? Você tem uma gestão muito ruim, que evidencia o que era bom na gestão anterior, e aí vem o recall, né? E aí vem o recall, que se isso aqui era bom, quando? Quando o Firmino, quando o PSDB governava Teresina e tal. E Teresina sempre votou de forma muito pragmática. Por isso que o Firmino foi candidato, ninguém sabia quem era Firmino. Ele era secretário de Finanças a primeira vez, né, lá atrás. Alguém que, por exemplo, Silvio Mendes saiu da Secretaria de Saúde. Saúde. Da Fundação Municipal de Saúde. Firmino era o quê? O Firmino era um intelectual, um professor, um técnico do TCU. Com aquele óculos, né, bem fundo de garrafa ali. Então, uma pessoa muito séria, truncada, sai da Secretaria de Finanças para ser prefeito de Teresina, né? Por conta desse perfil que sempre Teresina optou por nomes mais técnicos, né? E aí, funcionou. Digamos, esse ponto fora da curva, né, professor? Mas o ponto fora da curva foi para um contexto. Toda eleição ela é muito contextualizada. Ela guarda em si as suas peculiaridades em função de diversos fatores, né? Agora podemos incluir o principal deles, a pandemia?
Não o principal, um dos. Se o senhor fosse elencar 3, seriam quais? Eu diria o seguinte, apesar de eu considerar que a gestão do Firmino na pandemia não foi uma má gestão. Não foi também, eu não considero uma má gestão. De longe não foi uma má gestão. Não foi uma má gestão, foi pelo contrário, foi responsável, foi coerente, foi cuidadosa, né, e tal. Protetora demais. Exatamente, cuidadosa. Ele como professor, como cientista, né, com mestrado e tudo mais, ele optou por seguir a ciência. Então, eu não avalio negativamente, mas tinha todo aquele contexto midiático contra a própria pandemia, contra todo o lockdown. E ele teve que adotar algumas medidas impopulares, né, professor, também? De obrigação, né? Aquela história da ética de responsabilidade do gestor, né? Ele assumiu o risco de tomar atitudes que eram impopulares, mas que eram necessárias o risco político. Esse foi um ponto. O outro ponto, eu acho que não houve, foi uma falha de análise do próprio PSDB com relação ao cenário que estava se apresentando, né? Ou seja, e o doutor Pessoa já vinha dando sinais, já algumas eleições, de que ele era um nome fácil de ser vendido, né? Só faltava ali para ele estrutura, que ele teve a estrutura do PMDB, né? A estrutura do MDB foi uma estrutura grande da eleição do doutor Pessoa. E isso também é um ponto que deve ser considerado. Ele não era um nome estranho. Se você prestar atenção na eleição de 2018, para governo do Estado, o doutor Pessoa perdeu por uma diferença de 20 mil votos, 20 e poucos mil votos, do Wellington Dias em Teresina. Ali já tinha que acender o sinal de alerta do Palácio da Cidade, e dizer, olha, esse candidato aqui, ele é uma liderança em Teresina. Então não foi um nome que caiu de paraquedas, teve todo aí um entra dentro conjunto de daquele fatores. Contexto do cansaço, não é, professor? Da fadiga administrativa, que algumas coisas já não estavam funcionando, o sistema de integração colocado pelo Firmino não foi percebido positivamente pela população, não foi bem aceito pela população, o sistema de transporte já vinha ruim, piorou, ou seja, teve uma série de fatores e a escolha do candidato para aquele momento. Né? Não era o candidato para concorrer naquele momento ali. Então, foram vários fatores que culminaram para o sucesso do doutor Pessoa. E só ressaltando o que o professor disse, a Ana disse, o Natan, com a gestão da pandemia, até com excesso de cuidado. Assim, muito além do que se imaginava, comparado, inclusive, a gestão da pandemia em Teresina com outros municípios do mesmo porte do Brasil. Uma gestão muito cuidadosa. O prefeito Firmino Filho montou uma equipe de técnicos, médicos e estatísticos muito competentes para fazer essa combinação de resultados e conseguir ter um cenário mais próximo da realidade. Houve um investimento muito alto, né, em tudo que foi necessário para manter as pessoas em casa. E aí entrou um outro fator, imagino, eu avalio que entrou outro fator, que aí não foi só Teresina, foi o Brasil inteiro, a politização da pandemia. Sim. Né? Quer dizer, onde houve excesso, se dizia, tá vendo? O prefeito, o governador, ninguém quer deixar trabalhar, o pobre trabalhar. O rico tem condições de ficar, o discurso era, o rico tem condições de ficar em casa. E o pobre, que tem que sair todo dia para trabalhar e trazer o café da manhã, trazer o almoço, trazer a janta, vai fazer o quê? Então, houve muita... Então, era aqueles que tinham esse discurso, e aqueles, não, tem que ficar em casa, é só assim barra a pandemia mais rápido. Essa politização, e isso fatalmente exerceu efeitos na eleição. Douglas, vamos voltar um pouquinho lá no início, quando você fez a pergunta, professor, sobre o perfil, né, do candidato. E aí o professor colocou essa questão do perfil técnico, né, do Firmino. Só um momento, Ana. Eu estou com o Zan Viana, o Zan está ao vivo. Aqui a gente... Está onde, Jonas? Ali? Ali onde o Silvio Mendes, o candidato Silvio Mendes, está acompanhando a apuração. Você vê que tem um telão ali ao fundo do Zan, um telão onde as pessoas que estão próximas ali, eleitores, correligionários de Silvio Mendes, acompanham também a apuração. Zan Viana, como é que está o clima aí, onde o candidato Silvio Mendes, que lidera as pesquisas, está acompanhando a apuração? E aí tem outros vereadores, que é o... Boa tarde, Douglas. Boa tarde, telespectadores. Olha, Douglas, o clima aqui já é de comemoração, já ganhou, viu? Já tem instrumentos aqui no ponto
para show, os apoiadores estão assim comemorando cada atualização do TRE, aí a galera aqui grita, aplaude, tá todo mundo já em clima de já ganhou, como eu falei. Então aqui, quando eu cheguei tinha pouca gente e agora já os apoiadores, à medida que os votos estavam sendo apurados, os apoiadores, né, do candidato do União Brasil, Silvio Mendes, foi chegando e aí assim, já tem instrumento, como eu falei, tem uns instrumentos aqui que eu acho que vai ter show. A gente está aguardando, né, claro, né, a presença do candidato Silvio Mendes, porque para cá, para essa galera, Silvio Mendes, né, já é o futuro prefeito da cidade de Teresina. A gente está, como eu lhe falei, aqui em frente ao comitê, como você bem falou, e os apoiadores todos, né, de amarelo, vestidos de camiseta, já falaram palavras de apoio, já gritaram, já comemoraram, já cantaram. Tem carro de som aqui também que estava com som nas alturas. E é isso, a gente vai continuar acompanhando porque ainda não, né, terminou ainda a votação, a apuração. Então é isso. Qualquer coisa eu volto com você, tá bom? Douglas. A Zanviana pelas informações. E pode voltar aqui para o estúdio. Nós temos aqui Campo Maior. Nós temos a eleição aqui em Campo Maior, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, o prefeito Joãozinho Félix está matematicamente eleito, com 54,60% dos votos. 64. Eleito não, reeleito, 64,60% dos votos, né? Nós temos 86,29% das sessões totalizadas. Em segundo lugar vem Paulo Martins, do PT, com 8.883% dos votos. Então, eleição definida no município de Campo Maior. O prefeito Joãozinho Félix se reelege, consegue a reeleição em Campo Maior. E aí, fazendo uma projeção para 2026, nós temos aí um prefeito definido, de um colégio eleitoral importante, mas que não faz parte da base do governo do Estado. Até então. Até então. Exatamente, professor. Muito bem, gostei. Até então, vamos... Até então. Vamos agora com o Chico Filho, que está acompanhando a apuração ali. Aí, o Chico está lá onde o candidato Fábio Novo está acompanhando a apuração dos votos, o comitê de campanha de Fábio Novo. Francisco, boa noite, seja bem-vindo. Como é que está aí o clima, a repercussão da apuração com os aliados, correligionários e eleitores de Fábio Novo? Muito boa noite para você, Douglas, para todos que acompanham a nossa programação. Olha, aqui no comitê do Fábio Novo, Partido dos Trabalhadores, no bairro São Cristóvão, Zona Leste de Teresina. Aqui a presença de simpatizantes da equipe que trabalhou na campanha do Fábio Novo ainda é muito. Eu estou acompanhando aqui de perto e a gente vai passar aqui, ó. Poucas pessoas ainda Primeira qualidade. 10 pontos diferentes. 10 pontos diferentes. 52,5% para Silvio Mendes, o Fábio Novo com 42,91%. E aí, comitê de campanha do Fábio Novo. E também não se para cá, para terminar de acompanhar a apuração, e agora, todas as pessoas que estão aguardando a informação, e agora tem uma movimentação do Partido dos Trabalhadores ou do PIT, até agora nada, somente algumas pessoas que trabalharam, alguns simpatizantes do Partido dos Trabalhadores, mas o clima aqui ainda vamos dizer assim, dividido no comitê do Pacto. E fora que vai poder focar, né, quem vai vencer essa eleição, já pode ter uma ideia de que não haverá segundo turno, né? Volto novamente com informações aí do local onde Fábio Novo
e sua equipe, eleitores, acompanham a apuração dos votos. Vamos dar uma passada mais uma vez nos números de Teresina, com 83, quase 84% das sessões totalizadas. Silvio Mendes tem 52%, olha, 84% dos votos apurados, 84%. Silvio Mendes tem 52,49%. Fábio Novo, 42,92%. Aí só não tem essa, digamos, esse carimbo do Tribunal Regional Eleitoral ainda, porque é uma eleição polarizada, mas aí pode-se dizer já que... Definida já. A eleição em Teresina é uma eleição definida. Agora, eu perguntei sobre o professor, disse, não, é muito cedo ele lá atrás, mas agora não, agora já é um cenário... Está encaminhando. Eu gosto, eu só... Quando tiver, eu cravo mesmo assim, mas está encaminhando para a vitória do Silvio Mendes, né? Está encaminhando. Porque aí nós temos, apesar de uma diferença pequena de votos, se a gente considerar 200 é uma diferença pequena. 35 mil votos. 35 mil votos. Mas sobe um pouquinho para a gente... Vamos acompanhar aqui os outros? Percentuais. Nós temos aí 2,16% do prefeito, o doutor Pessoa, Tony Kelly, 1,38%. E olha aí, Francinaldo Leão, 0,54%, Santiago Belisário, do Unidade Popular, 0,19%, Geraldo Carvalho, 0,14%, Lourdes Melo, 0,12%, e Teocílio Alencar, 0,05%. Teocílio que vai entrar com processo contra todos os institutos de pesquisa, porque, segundo ele, as pesquisas... Falando em estudo de pesquisa, Ana, nós temos aí inclusive foi matéria nos veículos nacionais, essa quantidade de pesquisas eleitorais em Teresina, foi uma quantidade proporcionalmente a maior. Que mais fez pesquisas no Brasil. Isso, de certa forma, tem um efeito meio que, digamos, de confundir mesmo a cabeça, porque nós tínhamos pesquisas, digamos, vamos lá, a grosso modo, metade dava Fábio Novo, outra metade dava Silvio Mendes, em determinado momento era uma quantidade maior que dava Fábio Novo, em outro momento uma quantidade maior era Silvio Mendes. As pesquisas acho que mais confundiram do que colaboraram. Mais desinformava do que informava, né? E esse é um ponto que eu acho que a legislação eleitoral, a justiça eleitoral precisa rever a posição desses institutos de pesquisa e da forma como se usa a pesquisa. Porque a pesquisa em si ela não é ruim, ela é necessária. Se trabalha com pesquisa, né? Mas precisa ter um cuidado, porque pesquisa é um elemento, é uma ferramenta dentro do processo eleitoral e que deve ser vista como análise. Você tem que analisar os dados de uma pesquisa, né? Claro que a cabeça do eleitor funciona naquela coisa emocional mesmo, é quem está na frente e quem está atrás, mas tem outros elementos que também falam dentro da pesquisa. E aí é onde entra o papel da imprensa, onde entra o papel dos jornalistas, né, de ajudar, e dos próprios institutos também, de ajudar o eleitor a interpretar esses dados, esses números. Mas a pesquisa em si ela não é ruim, ela pode ser mal utilizada. Olha, com outras intenções, aí é outra história. Participa, aliás, muito, principalmente da qualitativa. Aí nós estamos falando de pesquisa quantitativa, né? Porque a qualitativa, obviamente, é interna, mas a pesquisa quantitativa, como é que o senhor avalia esse cenário? Tanta pesquisa disponibilizada para os eleitores? A pesquisa ela é necessária, ela até faz parte do processo, né? O que a gente pode discutir, e eu até estabeleço critérios para os eleitores, para os nossos telespectadores. Quais critérios eu devo adotar para uma pesquisa ser confiável? Primeiro, a quantidade de questionários que são aplicados. Por exemplo, se você tem uma pesquisa realizada em Teresina, tem 965 mil habitantes, né? Praticamente 1 milhão de habitantes, e você realiza uma pesquisa com 1.000 questionários, eu acho pouco. Porque 1.000 questionários vai ter uma margem de erro de 3% a 4%, dependendo, né? E aí essa margem de erro, no agregado, ela vai para 6%. Vai para 8%. Por exemplo, vai para 2.000 questionários. Aí você diminui a margem de erro. Aí já dá um cenário mais próximo. Já mais próximo, então é mais confiável. Então, o primeiro critério é você observar a quantidade de questionários aplicados. O segundo critério é saber se aquela pesquisa que foi registrada no TSE, que se ela foi divulgada, ela foi registrada. Só pode divulgar em veículos oficiais aquilo que está registrado. Se o Instituto ele disponibilizou a pesquisa e, na disponibilidade,
na disponibilidade se ele colocou lá a lista, por exemplo, dos bairros que foram investigados. Isso também é importante para o critério de avaliação. Se você concentrou mais questionários em determinadas regiões, aquela amostra ela vai dificultar, né, o resultado. Então, isso também é um critério que deve ser observado pelos eleitores. Tamanho da amostra, distribuição regional dos bairros e outra, seguir mais ou menos o padrão que é definido pelo censo demográfico. Quando você vai fazer uma pesquisa eleitoral quantitativa, a amostra ela é definida pela demografia. Se Teresina, por exemplo, tem uma quantidade maiores e tem de eleitoras do que eleitores, né, mulheres do que homens, você tem que entrevistar mais homens do que mulheres. Você não pode, por exemplo, entrevistar na quantidade igual, porque você vai dar erro de amostra. Se tem um percentual de 20% da população com um curso superior, você não pode aumentar esse percentual para fazer uma pesquisa. Você tem que seguir fielmente e não existe amostra perfeita, nunca vai existir. Quer dizer que esses perfis demográficos têm que ser respeitados na pesquisa. A proporcionalidade desses perfis. Com certeza, senão a amostra não vai ser coerente. Porque... sexo masculino, sexo feminino, enfim, tudo isso faixa etária, escolaridade, renda, grau de instrução, tudo isso, gênero. Eu, Ana, o Natan, o professor e você que nos acompanha, a gente, digamos que o modelo de pesquisa mais conhecido é o quantitativo. Você tem hoje o track eleitoral, que aí a gente pode falar depois de como funciona, mas é a quantitativa, espontânea e estimulada. É porque a pesquisa quantitativa chega na população. Chega na população. Professor, como é, aproveitando aqui a oportunidade de o senhor trazer para a nossa audiência, como é, enquanto isso nós vamos mostrar aqui, Esperantina. Coloca na tela Esperantina, eleição também definida, já era esperada em Esperantina, né? Isso já era, todos os estudos mostravam, né? Que dá para colocar na tela a Esperantina, por favor? Já com quase 100% quase 100% das urnas apuradas, Ivanara Sampaio, atual prefeita, sem qualquer preocupação, assim, mas nem de longe, com 86,40%. Máximo José, que é o candidato do PT, teve até agora 13,60%. Ivanara Sampaio, reeleita prefeita de Esperantina. Professor, voltando aqui à discussão. A qualitativa. Como, bem rapidamente, para a gente fazer aqui a gente pode voltar a aprofundar depois. Como ela é discutida, como é que a coordenação de campanha seleciona quem vai, quais são os profissionais, os técnicos que vão participar da análise da pesquisa qualitativa, e como aquele resultado da análise é aplicado para direcionar a campanha do candidato. A pesquisa qualitativa, geralmente quem faz é um instituto contratado, né, com um mediador. Ficam duas pessoas, um mediando e uma outra pessoa numa cabine com um ponto ou pelo WhatsApp conversando com o mediador. Você tem um roteiro pré-definido, né? Você não vai fazer de qualquer jeito, existe um roteiro pré-definido. E existe uma grade, viu, Douglas? Você faz uma amostra e essa amostra ela tem que ser mais ou menos homogênea. Por exemplo, eu tenho o primeiro grupo. O primeiro grupo eu vou pegar pessoas de baixa escolaridade e baixa renda e divido no meio homens e mulheres. Mas o perfil é baixa escolaridade, baixa renda. Então, 8 pessoas, 4 grupos de 8 pessoas é o que geralmente é mais recomendável. E existe também um critério mais ou menos demográfico para você fazer a qualitativa, porque os grupos eles têm que ser homogêneos. Aí eu vou pegar um grupo intermediário, classe média, escolaridade média, dividido homens e mulheres, e aí coloco num espaço e vou fazer aquele trabalho, até chegar no quarto grupo, escolaridade alta, renda alta, também metade homem, metade mulher. Para você ter um grupo mais ou menos homogêneo, para poder você fazer análise. E como é que é feita a análise? Depois que é feito todo o trabalho de coleta das informações, você vai rever os vídeos e vai fazer análise de postura corporal, postura facial, das pessoas em relação a um determinado momento. E o que a pessoa fala uma coisa... Essas características são levadas em conta, né? É aí onde se monta o candidato. Sim, porque às vezes, não é só a expressão que você fala que denota o seu grau de agrado ou de desagravo.
aquilo ali já é poxa, esse negócio chocou, esse não é o caminho. Aí no relatório, você prepara um relatório para apresentar para aquele que contratou, o partido ou o candidato. Geralmente, por que uma pesquisa qualitativa ela é indicada? Definição de candidato, porque você vai fazer um perfil do candidato, definição de plataforma de governo, né, de projetos que sejam importantes, acompanhamento do programa eleitoral, para ver se o programa está indo numa linha mais ou menos coerente com o que se espera, acompanhamento das redes sociais, e aí você faz também nichadas. Né? O que é qualitativa nichada? Você bota um nicho, só mulheres, só homens, só classe alta, só pessoas de religião A, religião B, só jovens, aí você faz por nicho também. O importante é que, na qualitativa, o método fundamental é que os grupos eles sejam mais ou menos homogêneos. Geralmente, às vezes, a qualitativa ela não destoa de uma quantitativa, mas ela traz uma realidade que a quantitativa não mostra. Por exemplo, como você vai definir qual o perfil do futuro prefeito de Teresina numa quantitativa? É impossível. Na verdade, a pesquisa quantitativa ela vem depois da qualitativa, né? Porque tem essa análise de cenário também. E aí, professor, eu vou lhe fazer uma pergunta. É uma das coisas que eu me questionei durante essas eleições. Só um momento, Ana, bem rápido, desculpa, né? Porque a gente tem os números aqui, os primeiros de autos. A quase 15% dos votos apurados. O prefeito Maxwell da Marinha tem 73,41% dos votos. E o deputado estadual Varton Lacerda tem 26,59% dos votos. Viu? É uma diferença considerável. Vou voltar. Pô, não, Ana, fica à vontade. Não, porque a gente já vem de um histórico de Teresina não eleger um candidato do PT. Então, dentro de uma pesquisa qualitativa, por que não se fez uma análise exatamente do perfil desse eleitor teresinense, do porquê, inclusive, um candidato do PT não agrada. E aí, eu vou aproveitar aqui, a gente voltando lá naquele início que falou sobre o perfil do candidato, né? E citou o perfil do Firmino, o perfil do Silvio Mendes, todos os técnicos. O próprio governador Rafael Fonteles é um técnico. Ele veio de uma secretaria de Fazenda e conseguiu... Veio do mesmo local de onde veio Firmino Filho. Exatamente. E aí tinha esse retrato. Porque em Teresina, ele é bem avaliado, né? A gestão dele está bem avaliada. Então, assim, por que não se usou esses elementos para escolha do candidato? É uma boa pergunta. Foi feito lá atrás, uma avaliação com relação ao partido. Curiosamente, Teresina não tem um antipetismo, pelo menos não na avaliação qualitativa, um antipetismo tão aflorado como se imagina, né? Não tem. O que pode ter como efeito? Lógico que houve uma campanha muito grande de antipetismo no Brasil, de modo geral, e que o PT sofreu desde 2014 até então, mas deu uma arrefecida em Teresina esse antipetismo, né? Mas seria como a última qualitativa que eu fiz foi no final do ano passado. Esse ano eu não fiz nenhuma qualitativa. E provavelmente, talvez, o partido deve ter feito alguma para verificar algum índice dessa natureza e deve ter visto que... Porque o candidato Fábio Novo se posicionou no X, no Twitter. O Natan deu essa informação. Reconheceu a vitória? O candidato Fábio Novo. Não, na verdade foi no Instagram, né? No Instagram? Threads, né? Que é uma rede social do Instagram, mas o candidato Fábio Novo reconhecendo a derrota, né? Vamos ler aqui a mensagem dele. E ele publicou o seguinte: pelo andar da apuração, reconheço que a eleição de Teresina está definida, no que parabenizo o próximo prefeito Silvio Mendes, desejando-lhe sorte na gestão a partir de janeiro de 2025. Ao tempo, agradeço aos teresinenses que optaram pelo nosso nome e a todos que se dedicaram ao nosso projeto. Contudo, nesse momento, é preciso que respeitemos a soberania das urnas e o anseio popular. É a mensagem publicada nas redes sociais pelo candidato Fábio Novo, reconhecendo a derrota, né, publicada aí há pouco mais de 3 minutos. Então, só para a gente... então, assim, não tem aqui... Vamos voltar aqui para a gente ver. Inclusive, não tem ainda esse carimbo do Tribunal Regional Eleitoral de eleição matematicamente definida, como em outros municípios. Mas nós temos aí 91
59%, quase 92%. Silvio Mendes tem 52,36%, Fábio Novo 43%, subiu inclusive um pouco, 43,08%. Mas bem acirrada, né? 7,5% para apurar. Quer dizer, definido Fábio Novo, Silvio Mendes será o próximo prefeito de Teresina a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Retorna a prefeito. 40 mil votos? Um pouco mais. Tem 219 mil, Fábio Novo 180 mil, então nós temos mais ou menos isso, 40 mil votos aí. Quase 40 mil votos de diferença. Muito pouco, né? Que é pouco, considerando outras eleições, com a doutor Pessoa mesmo, foi, né, mais elástica a vitória, mostra que realmente foi acirrada a disputa até o último momento, Silvio Mendes. Mas se esperava que essa eleição seria definida aí em primeiro turno. Em primeiro turno. E aí, se falava, inclusive, muitas vezes, 50, alguma coisa. Não, até que, pelo acirramento, 52,36% é até um percentual bem acima do que as pesquisas apontavam, disputa, né? Eu pensava em 52 a 54. Isso. Então, já fatura liquidada, digamos assim, é o próprio candidato. Silvio Mendes reeleito prefeito de Teresina. Volta à prefeitura. Nós temos aí, no histórico de Teresina, Firmino Filho 4 vezes prefeito, e agora Silvio Mendes vai ser 3 prefeito vezes. pela terceira vez de Teresina. E detalhe, deixou muito claro que será prefeito pelos próximos 4 anos, só. Não será candidato à reeleição. O que nos remete a um cenário já para 2028 de tudo caminhando como está, o nome cotado seria o do vice, Jeová Alencar, para... Se tudo correr bem. Correr bem, não houver nenhum tipo de problema até lá, seria o... Tá aí. Porque Quando o Zan estiver pronto lá, aí a gente volta com o Zan Viana, quando estiver pronto para a gente ver a movimentação depois inclusive do reconhecimento de Fábio Novo no cenário em Teresina já decidido para Silvio Mendes.